Fala rapaziada, bem-vindos ao canal Enick Black, tudo bem com vocês? Pessoal, estou voltando aqui com vocês para trazer um vídeo sobre o segundo episódio da série Invasão Secreta que foi lançada hoje, quarta-feira. E muitas mais outras teorias que eu fiz há um tempo atrás, eu acertei e eu quero trazer isso para vocês. Então, vamos que vamos. Primeiro de tudo, o filme da Capitã Marvel se passa em 1995. Esse foi o filme em que os Skrulls apareceram pela primeira vez. E lá eles estavam espalhados pela galáxia porque eles não encontraram um lar, porque o lar deles estava no meio de guerra. Então, o Nick Fury e a Capitã Marvel, Carol Danvers, prometem para eles que vão ajudá-los a encontrar um lar. O problema é que 2 anos depois, em 1997, eles não conseguiram encontrar porque todo lugar onde eles achavam estava em caos, em guerra, então eles não queriam permanecer naquele lugar. Então, alguns deles, basicamente uma resistência pequena, daquela nave que aparece a família do Talos, acaba voltando para a Terra. E quando eles voltam para a Terra, o Nick Fury vai até eles para ajudá-los. E o Nick Fury lhes faz uma proposta, que eles sejam seus olhos e ouvidos em todos os lugares da Terra. Então, basicamente, quando o Nick Fury diz em todos os filmes que ele tem olhos e ouvidos em todos os lugares, basicamente são os Skrulls que estão trabalhando para ele. Ele deu essa proposta dizendo que eles vão ter que trocar os seus nomes e os seus rostos, mas que, independente de tudo, ele fez uma promessa de que conseguiria ajudar a encontrar um lar para eles. O que significa que é muito possível que haja certos Skrulls trabalhando na SHIELD durante os filmes do universo compartilhado da Marvel. E tinha uma teoria maluca na internet em que o Gravik, que é o líder dessa resistência Skrull, seria filho do Nick Fury. Eu não fiz essa teoria porque para mim era uma teoria louca. Até porque, no primeiro episódio, se isso realmente fosse verdade, nós teríamos um vislumbre de que aquilo é verdade. Porque quando a Maria Hill, o Nick Fury e o Talos sentam para conversar, o Talos conta pro Nick Fury que o novo líder da resistência Skrull é o Gravik. Não teve nenhum tipo de incitação sobre eles que o Gravik seria filho do Nick Fury. Então, não, cara. Foi desmitificado nesse segundo episódio que o Gravik não é filho do Nick Fury. Inclusive, é dito que os pais dele morreram brutalmente em guerra. Então o Gravik já tem ódio no coração e tá doido pra sair metendo-lhe a porrada em todo mundo. Mas aí fica uma questão. Será que o Nick Fury trouxe Skrulls para trabalhar na SHIELD? É um ponto que a gente tem que pensar. Até porque tem muitas pessoas que estavam trabalhando para a SHIELD, mas estavam na Hydra. Então vocês têm uma noção do quão complexo esse trama urbano chega? Cara, tá maravilhoso. Uma teoria que eu fiz e que foi confirmada nesse segundo episódio, o que sinceramente não foi muita novidade para ninguém, mas eu disse que aconteceria, é que naquele atentado contra Moscou, na Rússia, feito pelo Gravik, iriam colocar a culpa no Nick Fury, porque o Gravik se transformou em Nick Fury para atirar na Maria Hill. E agora o Nick Fury está sendo procurado pela polícia russa. Então mais uma teoria que eu acertei. E com a ajuda do Talos ele consegue despistar a polícia russa. Só que é uma coisa muito interessante. O Nick Fury começa a conversar com o Talos e é descoberto que o Talos fez um chamado para os Skrulls de toda a galáxia que eles podiam vir para a Terra. Ou seja, tem mais de 1 milhão de Skrulls na Terra e o Nick Fury não sabia daquilo. Gente, vocês têm noção da capacidade destrutiva que isso tem? Mais de 1 milhão de Skrulls vivendo entre os humanos. Será que esses 1 milhão de Skrulls são do bem ou do mal? Cara, mesmo que seja metade, mesmo que seja 20% dos Skrulls maus e o resto bom, isso já é um enorme problema, que não dá pra saber quem é quem. Um dos Skrulls da resistência Skrull foi pego na forma humana e foi associado à liderança de um grupo rebelde americano contra a Rússia, ou seja, os Estados Unidos está sendo culpado pelo aquele atentado na Rússia. E logo após nós vemos uma cena de tortura feita pela Sonya Falsworth, que é uma agente do MI6, inteligência britânica. Pessoal, a série não tá pra brincadeira, até tortura tem na parada. Cara, do nada ela chega, corta o dedo do cara que foi pego lá no atentado da Rússia, corta o dedo dele e do nada o dedo dele fica verde, ou seja, ela descobre que o cara é um Skrull. Olha o nível de tortura que tá numa série da Disney. Isso me deixa sinceramente feliz, o que significa que outros projetos que a Marvel pode criar pode ser projeto mais para adultos, com mais sangue, com mais violência, e isso é muito bom. Mas uma teoria que eu criei, que foi parcialmente confirmada no primeiro episódio, foi completamente afirmada por esse segundo. No primeiro e no segundo trailer aparecem corpos deitados em macas com panos brilhosos por cima. A teoria que eu criei foi que os Skrulls, para criarem uma guerra entre superpotências no planeta Terra, tomariam a aparência e memórias de pessoas para que eles pudessem gerar essa guerra. E eu disse que algumas das pessoas que estariam deitadas naquelas macas eram figuras importantes, como senadores,
deputados, prefeitos, e foi confirmado nesse segundo episódio que há figuras importantes que não são humanas, e sim Skrulls. O secretário-geral, a primeira-ministra britânica e o comandante da OTAN. Inclusive também um grande repórter dos Estados Unidos também é um Skrull, ou seja, para poder passar informações. É basicamente uma cadeia de comando. E esses Skrulls que estão usando a aparência de figuras importantes, eles são o Conselho Skrull. E quando o atentado à Rússia, feita pelo Gravik, acontece, o Conselho chama ele. E diz que ele é só um soldado, que ele não deveria ter feito aquilo. E aí a primeira-ministra britânica acaba passando um papel para o Gravik, que ele agora é o general da Força Skrull. Porque em tempos de guerra, só um pode mandar para que tudo dê certo. E aí ela decide colocar ele. E aí os outros ficam extremamente irritados porque não foi algo que foi concordado com isso. Mas ela já estava com ele muito antes e os outros que participavam do Conselho Skrull não sabiam disso. E agora o Gravik tem total poder. E acredito eu que essa foi a segunda teoria mais top que eu fiz. A primeira ainda não aconteceu, mas foi parcialmente confirmada nesse segundo episódio. E essa teoria é: eu disse que os Skrulls estavam tentando atualizar o seu DNA para que eles pudessem ficar mais poderosos. No trailer apareceu o Gravik, líder da Resistência Skrull, fazendo coisas que comumente o Skrull não faz. Ou seja, ele vai se tornar um Super Skrull. Eu fiz essa teoria que ele estava tentando achar algo para atualizar o seu DNA. E a teoria era que era com o soro do super soldado. Ainda não apareceu, mas eu acertei que eles estão atualizando o DNA dele através de alguma coisa. E que coisa é essa? Uma das coisas que eles estão usando para atualizar o seu DNA é o DNA do Groot. Exatamente, o DNA do Groot do Guardiões da Galáxia. E inclusive aparece o Gravik lançando aquele braço dele que é exatamente como o Groot. Pior que eu ainda pensei, caraca, parece com o Groot, mas eu não consegui associar as duas coisas. Mas foi confirmado aqui que eles estão atualizando o DNA deles. Uma outra coisa que eles estão usando para atualizar o DNA dos Skrulls é o Frost Beast, basicamente besta de gelo. É a besta dos Jotunheim, da outra terra que costuma aparecer no filme do Thor. Uma outra coisa que eles estão usando para atualizar o DNA Skrull é o Cool Obsidian, que para quem não sabe é basicamente o braço. Uma outra coisa que eles estão usando para atualizar o DNA Skrull é o Cool Obsidian. Para quem não sabe, é aquele monstro, um dos filhos de Thanos, que tenta atacar o Hulk em Vingadores Guerra Infinita, e o Wong acaba fechando a mão dele para fora do braço. Mas para quem não sabe, a pedra obsidiana tem alguma coisa a ver com uma ferramenta de cura, então é muito possível que eles estejam usando isso para uma cura mais rápida. Uma outra coisa que eles estão usando para atualizar o DNA dos Skrulls é o Extremis, que apareceu no filme Homem de Ferro 3, que nas HQs, na verdade, quem cria é o Homem de Ferro, mas no filme Homem de Ferro 3 é o Aldrich Killian. O Extremis ele tem o poder de controlar o potencial bioelétrico no cérebro humano e pode acessar lugares do cérebro que pode atualizá-lo, porque todo cérebro tem um espaço que pode ser acrescentado. Então a ideia do Extremis é criar uma pessoa melhor, um humano melhor. Basicamente é o que os Skrulls estão tentando fazer, estão tentando se atualizar. E eu te pergunto, como é que os Skrulls conseguiram chegar até essas coisas e conseguiram os DNAs alienígenas? O meu amigo W2 fez uma teoria sobre essa série, dizendo que os Skrulls estão dentro do Departamento de Controle de Danos, porque eles resolvem todos os problemas quando há conflitos entre alienígenas aqui na Terra. Então, sempre que um alienígena deixa vestígios aqui na Terra, é o Departamento de Controle de Danos que chega lá para resolver o problema. Então, só eles têm acesso. Então, provavelmente, esse acesso dos Skrulls é porque há Skrulls dentro do Departamento do Controle de Danos. E essa imagem retirada do próprio trailer Invasão Secreta mostra que o Departamento de Controle de Danos está indo pegar ou basicamente proteger alguma coisa que provavelmente os Skrulls estão invadindo lá para trazer para si. Eu acredito que esse algo que o Departamento de Controle de Danos possa estar guardando é o soro do super soldado para atualizar ainda mais o DNA dos Skrulls. E no final do episódio acontece uma coisa muito, mas muito interessante. Nick Fury é casado com uma Skrull. É, Nick Fury, seu safadinho. Ficou um tempinho no espaço e já tava traçando uma Skrull, né? É, Nick Fury gosta de verdinha, né? Ainda bem que ele não conheceu a Gamora, que senão o Peter Quill tava ferrado. É, porque com certeza ela escolheu o negão. Bom, brincadeiras à parte, realmente... Cara, eu já tava imaginando que isso ia acontecer. Eu não criei uma teoria sobre isso, que pra mim não seria algo muito importante. Talvez tenha alguma ligação com tudo o que tá acontecendo. Eu particularmente não vi nenhuma, então eu não fiz nenhuma teoria sobre isso.
Só que um ponto muito interessante que eu queria trazer é, cara, o Rhodes tá muito vacilão nesse episódio. Como sempre, o Rhodes é igual um cachorrinho, cara. Tem que obedecer a ordem, tem que fazer o que todo mundo manda. E os dois caras têm uma história junto. E o cara se ofereceu pra ir lá demitir o Nick Fury. Mano, aquilo foi muita vacilação, cara. E depois, quando um dos seguranças do Rhodes tentou machucar o Nick Fury pega o braço do cara e fica aqui atrás e fala: não, tu tá achando, você pode até me colocar pra fora, mas eu continuo dentro. Meu irmão, o Nick Fury é pica, cara. O cara sabe... É o que o Tony Stark fala. Seus segredos têm segredos, filho. Ninguém consegue parar o cara. E, cara, sério, eu achei o Rhodes muito, mas muito vacilão dentro desse segundo episódio. Eu espero que o Rhodes tenha feito isso para que as pessoas à volta dele não saibam que ele vai ajudar o Nick Fury. Então ele basicamente tem que mascarar que ele vai ajudar. Cara, eu sinceramente espero que seja isso. Porque se não for, aí na moral, muita vacilação do Rhodes. Então isso, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever, dar um like no canal e por favor comenta, me diz o que você acha. Se as minhas teorias vão seguir exatamente para onde eu quero ou se vão parar onde estão. E se você tem teoria sobre o que vai acontecer no terceiro episódio. Então isso, rapaziada, esse é o canal Nick Black. Tamo junto!